centro da cidade. Então aproveito também para deixar o convite do Tia Encontro Regional da Juventude Gaúcha, este evento que será realizado no Grupo Nativista Ibirapuitã no dia 28 de março. A gente está fazendo tratativas de uma palestra sobre sustentabilidade e as novas gerações com a bióloga Jamile, que integra o CTG Farroupilha, e também a gente vai ter a presença do secretário Jesse Trindade, que ele vai estar fazendo o lançamento de uma moeda, né, que é o Baitachão, que é uma promoção da Secretaria de Economia do município. E à noite a gente vai ter o Sarau da Prenda Jovem. Então aquelas entidades que quiserem participar, as prendas jovens, só entrar em contato com o Departamento Cultural da nossa região, através da Bianca, ou com a Andressa Fernandes e com a Pamela Chervensky, dia 28 de março, no Grupo Nativista Ibirapuitã. E o Sarau será a partir das 22 horas, também no Grupo Nativista. Então, tá. E no Te Encontro, a temática é o MTG, a sustentabilidade das novas gerações, e as entidades tradicionalistas vão ter a oportunidade de levar para o palco do Te Encontro a sua história. Então a gente vai estar fazendo o resgate das nossas raízes. Então a gente quer saber a história das nossas entidades, eventos que já realizaram, seus ex-patrões, para quê? Para que as nossas prendas e peões possam conhecer as nossas entidades e da mesma forma a coordenadoria regional possa conhecer as entidades que entregam a nossa quarta região tradicionalista. Bueno, querendo mais uma vez então agradecer a presença do nosso coordenador, que nos deu a honra da sua presença, juntamente com a sua esposa, e eu também, eu não tinha falado, estou acompanhado da dona das contas aqui, né, a ex-patroa Jandira, né, então está junto comigo aqui no estúdio, quietinha ali, conversando com a Bianca. Então, tá. E então a gente deseja então aos nossos ouvintes, aos nossos patrões dos CTGs, piquetes, posteiros, né, e extensivo então, inclusive a toda a nossa quarta região tradicionalista, né, desejando que esses feriados aí possa ser coroado de êxito para aqueles que fazem carnaval e que quem não faz que tenha uma semana de descanso. Então a gente deseja a todos uma boa semana, né, e que todos fiquem na paz de Deus. E a gente mais uma vez agradece a presença do Marcos e da sua esposa, e a gente manda um grande abraço a todos os tradicionalistas do Alegrete e até sábado que vem, se Deus quiser. Meu bem-querer, meu encanto e magia, és a luz do meu viver. Eu sem ti não sou ninguém, sou mais um na solidão, passando noites em claro, transbordando de paixão. Quero tê-la em meus braços pra matar o meu desejo de olhar e dizer tudo o que eu sinto com um beijo. Passear contigo feliz, num sonho lindo sem fim. Teus carinhos, teus abraços, teu amor só para mim. Guria, eu te ofereço meu carinho, meu amor. Guria, eu te comparo a beleza de uma flor. Com você meu coração tem alegria e vida longa. ZYK 210, 590 kHz. Rádio Alegrete AM, Rede Tchê de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração.
Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta, Esco GD e John Deere. Olá, boa tarde. Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Deste sábado, 22 de fevereiro de 2020. Agora são 12 horas e 3 minutos e a temperatura é de 21 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Satisfação estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete região. E eu sou a Cíntia Fragoso Ramos, estarei todos os sábados neste horário, do meio-dia até a 1h da tarde. E hoje me acompanha na técnica Marcelo Castro. E o Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas. A Autopeça Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeça Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. A Avenida Tiaraju, Edifício Pampatec, 1406, Sala P14. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. ESCOGD, transformando a maneira de se pensar em energia. A Avenida Tiaraju, Edifício Pampatec, 1406, Sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas.
Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Cidade Rural, 12 horas e 7 minutos. Você está ouvindo aqui na sua Tchê Alegrete. Obrigada, Marcelo, me salvou aqui, o nariz trancado. 12 horas e 8 minutos, você está ouvindo Cidade Rural deste sábado 22 de fevereiro. Hoje vamos falar sobre a colheita do arroz no estado do Rio Grande do Sul, também mercado, INF para produtores foi prorrogadas e outros assuntos. Quem esteve nos acompanhando, Gilberto Pileco me acompanha aqui no estúdio no último sábado. Daniel Gindre, secretário de Agricultura e Pecuária, esteve conosco falando sobre este assunto e disse que nos daria um retorno sobre esta questão da NF, né? Então ele prontamente esta semana retornou dizendo que foi prorrogado, Gilberto, a obrigatoriedade da nota fiscal e das demais orientações. De qualquer forma, os produtores e também todos os órgãos têm que estarem organizados, porque sim, o ano que vem, né, vai estar aí valendo para 1º de janeiro do ano de 2021, Gilberto. Bom, boa tarde, Cíntia, boa tarde, Marcelo, que nos acompanha aqui, e boa tarde, os ouvintes. Realmente, Cíntia, eu digo aos produtores o seguinte, essa maneira de tirar nota eletrônica, ela é bom, a pessoa com tempo ir fazendo e pegando aos poucos, porque ela tem umas certas coisas que independe da pessoa querer chegar e tirar uma nota. A internet, o código, a senha, o cartão, tem que ter um cartãozinho, o cartão aí tu tá com o cartão, tu não usa mais, é tipo um cartão de crédito. É que nem o cartão de crédito, cartão de banco. Tu tem que ter o cartão e o número da senha. Aí tem aquelas coisas que chega na hora. Dá certo de um lado, não dá certo do outro, né? Sempre dá problema. Então é bom, o produtor tem um ano, vai acontecer de chegar um momento e precisar as notas eletrônicas. Isso é uma coisa do modernismo. Então é uma coisa que tem que ir se preparando com antecedência, com o contador, com a pessoa, vai aos poucos, porque para não chegar de última hora e ter que começar a tirar. Eu estaria até hoje sem tirar nota eletrônica se o ICM de Alegrete simplesmente parou de me dar talão. E aí eu cheguei no ICM e eu quero talão, preciso talão para trazer o arroz, não tinha, me autorizaram numa relação. Eu entreguei uma relação de uma folha de ofício com o nome e a placa dos caminhão, e cada cara que saía lá de fora o cara ia anotando. A primeira semana, o primeiro mês foi assim, depois aí eu não tinha mais talão. Na hora eu fiquei um pouco chateado porque o Estado gasta muito dinheiro com o talão. Bom, então agora a nota eletrônica, o Estado não vai mais gastar dinheiro com talão, então eu vou pagar menos imposto. Não aconteceu nessa ordem.
Então eu aconselho a turma aos poucos ir com seus contadores e tirando, não deixar lá para maio do ano que vem. É maio, né? Não, janeiro, 1º de janeiro 1º já. de janeiro, então é daqui uns dias. Tu sabe, Gilberto, que hoje, pela manhã, eu estava ouvindo um outro programa de rádio e mandar um abraço pro senador Luiz Carlos Reis, e ele estava falando justamente sobre este assunto, conectividade, que vai ser um dos assuntos, um dos temas que serão abordados aí na Expo Direto Cotrijal. Justamente por ter conexão em tudo. Então ele abordou muito bem essa questão e disse que vai conversar com secretários municipais junto com outras pessoas, não lembro a data, ou ele vai conversar ainda para tratar sobre essas questões aí também. Então uma pauta boa pra gente, e vamos ver se isso aí realmente dá resultado, porque a gente sabe que tem regiões aqui que não pegam o celular. O Rincão do 28, eu acredito que não pega, não tem sinal, e algumas outras localidades, e ele mesmo comentando que tem uns lugares, por exemplo, no aeroporto de Brasília, que não consegue o acesso à internet. E tu vê, tu tá num grande centro e em partes de apartamentos, em grandes metrópoles também não pegam aí. Então este é um assunto importante que a gente deve tratar aqui também. E eu aconselho o seguinte ao produtor, cada um tem o seu contador. Eu acho que os primeiros tempos, assim, até se acostumar com o sistema, até o sistema funcionar bem, vai ter que ter aquela paciência de ter um escritório de contabilidade, um escritório que faça isso. Claro. Porque tem aquela logística para fazer, tu tem que organizar, tu não pode ir lá fora, tu tem que organizar. Daqui a pouco, quando tu vai vender a mercadoria, de vir na cidade primeiro, pegar a nota, já sair com vai ter que se organizar por aí. Primeiro eu aconselho se organizar num escritório de contabilidade, num escritório de despachante, alguém que faça um serviço, que faça um serviço para não, os primeiros tempos é complicado. E deixa eu te confessar uma coisa, Cíntia. Eu Gilberto Pilek, não sei ainda mexer na nota eletrônica. Eu tenho as pessoas da contabilidade, tem a Sandra, que é a minha financeira, que é ela que mexe. Até a semana passada ela estava me cobrando, Gilberto, vai ter que sentar no computador aqui e treinar a fazer. Então, eu vou dizer para vocês, eu faço... Tem que sair da zona de conforto, eu dou desde 2014 com nota eletrônica e ainda não sentei na frente para tirar uma nota. Por exemplo, assim, quando eu vendo o gado, eu levo o cartão para a agenda, e a agenda que tira. As gurias que tiram. Já deu problema de eu chegar lá na agenda. Um abraço pro Homero, nosso amigo Homero. Um abraço, Homero, tá sempre na escuta. Teve um baita remate quinta-feira. Mas eu, quando compro ou vendo no gado, no remate, eu dou o cartão lá para a agenda e as gurias lá que tiram as notas e que fazem. Às vezes a gente entrega a senha errada, cancela a senha, depois no outro dia tem que correr atrás da senha, mas isso faz parte. Claro. Mandar um abraço, Gilberto, pro seu Altair Alves, que aí deve estar na sua fazenda Catavento, sempre na escuta do nosso programa, nosso produtor aí de Ovinos Texel. Gilberto, semana passada foram tantas as informações e um dos assuntos importantes também que nós não conseguimos falar foi com relação ao mercado de arroz. Eu estava procurando agora no site do IRGA, mas não encontrei aí a evolução da colheita, mas tu tem esses dados, porque tu pesquisou aí com os nossos produtores, mas também é importante, Gilberto, dar aqueles dados em nível internacional, com números, então a gente pede aí que os produtores que estejam acompanhando e queiram anotar algo, porque é muito número, não é mesmo, Gilberto? Mas é importante para acompanhar toda essa evolução de mercado. Cíntia, vamos dizer assim, a semana passada nós tínhamos que falar sobre a abertura da colheita do arroz, não deu tempo, hoje de novo tu não conseguiu com... não consegui ainda. Tu não conseguiu ainda. É carnaval, né? Sábado é carnaval, não é mesmo? Eu acho o pessoal já está descansando, só nós aqui perturbando. Então nós tínhamos bastante assuntos para falar, que estavam pegando aí, que é sobre a abertura da colheita do arroz. Essa semana também não conseguimos falar com o presidente, com contato com as pessoas, carnaval, férias, outros começando a colheita. Vamos falar o seguinte, primeiro da pesquisa aqui que eu fiz com alguns produtores da colheita, porque do estado está um pouco mais atrasado, a fronteira oeste sempre é que começa, principalmente esse ano de novo, que começa primeiro as colheitas. Já tem gente aí colhendo
há 10 dias. A colheita está média boa, esses primeiros arroz colhidos. Não é lá grande coisa, mas as primeiras colheitas já deu. Começamos o arroz parecia que estava bem mais maduro. Eu próprio comecei a colher essa semana, domingo, comecei devagarinho porque estava com 23 de umidade. Achava eu que o arroz já estaria com uns 19, 20, porque já estava pronto o arroz e eu estava um pouco atrasado com as colheitadeiras para chegarem lá. Mas comecei a colher, estava com 23, outros aí começaram a colher, aí estavam com 22, 23, então começaram a colher mais lento. Mas em 3 dias, 4 dias, depois da chuva de terça-feira, segunda-feira, terça-feira, a umidade baixou já para 20 pontos, então eu vi que está começando. E hoje e ontem já iniciou mais uns quantos arrozeiros. Tem bastante gente iniciando as colheitas aqui em Alegrete. Agora, nesse momento, Alegrete, Uruguaiana aqui, Quaraí tem bastante já aí lavoureiros, quer dizer que a partir de segunda-feira, com certeza a gente vai ver mais movimento da safra. Alguns reclamando que teve problemas de manejo sérios esse ano, uns com brusone, outros com próprio manejo, umidade, muita chuva na época do plantio ali, na época de fazer os primeiros manejos com ureia, coisa e tal. Então teve bastante gente reclamando. Tivemos problema de infestação, além da brusone, tivemos um problema de infestação de percevejo, e tivemos outras infestações aí, que foi passado em inseticidas. Então todo mundo teve problemas com o manejo. Esperamos que seja uma colheita média boa para nós aqui na nossa região. Um pouco está preocupando que está dando na mídia aí que vai fazer muito frio esse fim de semana. Tomara a Deus que não aconteça o frio que eles estão dizendo. Chegam a comentar, e eu vi isso na televisão, 8 graus em Bagé. É muito frio. Aquela região ali de Bagé, aquela região do centro do estado, Cachoeira está mais atrasada com arroz. Vai pegar bastante arroz mais em flor, então é um pouco mais complicado se acontecer esse frio. Mas eu acredito que sempre é de praxe nos carnaval fazer um clima mais frio, mas nunca baixou de 17, 18 graus. E 17, 18 graus com água no arroz não faz grande problema. Eu acho que não dá para sofrer por antecipação, porque tem gente aí que falou até em geada. Mas vamos torcer que não aconteça isso. Aí a colheita vai ser normal para boa. Claro, né, Gilberto? Eu estava vendo ontem também essa questão do clima. Chove em muitas partes do nosso Brasil. E aqui no Rio Grande do Sul, aí, em média de 28 graus, ali em Bagé, como tu disseste. Né? Hoje nós estamos aí com 20, estava com 17. Isso também afeta bastante, né? Algumas partes. Eu digo o seguinte, Cíntia, eu não lembro de ter visto o que aconteceu a semana passada quando começou a chover, que baixou a cerração, baixou a nuvem, baixou uma umidade forte em cima do nosso estado e ficou todo dia nublado. Eu não lembro no mês de janeiro ou fevereiro, em pleno seca, em plena época que as chuvas vêm do norte para nós, que as frentes entram, quando entram do norte, eu entro com tempestade. Eu nunca vi acontecer como aconteceu essa vez aí, de fazer uma mudança e ter aquela umidade, aquela sexta para sábado, ficou todo dia nublado e úmido. Só faltava esfriar bastante para cair neve. Quer dizer, estava em condições de neve, se fosse frio. Se viesse frio. 2 dias depois aconteceu a mesma coisa, muita umidade, aí veio a chuva, calma, coisa e tal, com muita umidade, eu nunca vi. O que eu digo assim, aquele fato que ocorreu aí, naquela chuva que ficou todo dia nublado e úmido como garoa, e aquilo ali foi uma massa polar que veio e levou embora o nosso tempo que vem do norte, as correntes de vento, corrente de coisa que vem do norte nesta época. Então levou embora. Então eu digo o seguinte, que a partir de agora, com certeza, a cada 7 dias entra uma massa polar, um vento frio aqui debaixo e aí vem da Antártica. Então eu acredito que vai mudar o clima mesmo para nós.
houve uma mudança de clima, que sempre acontece mais cedo. Isso é para acontecer março, abril, maio, geralmente é março que acontece isso. Aconteceu mais cedo, 60 dias, 40 dias antes, aconteceu mais cedo de vir à frente aqui do sul. Então, é uma situação seguinte, ó. O que quer dizer isso? Quer dizer que o inverno vai entrar mais cedo. Nós estamos sujeitos a, no início de abril, já ter algumas geadas esse ano. É isso que está se desenhando o clima, pelo que aconteceu essa semana aí. Então, mas é tranquilo, o inverno está para se desenhar um inverno mais seco. Exato. E frio. Exato. E vamos lá ao nosso mercado de arroz, Gilberto. Bom, o mercado de arroz é o seguinte. Primeiro eu quero que as pessoas vamos tentar fazer o seguinte, que as pessoas acompanhem para cada um tirar a sua conclusão. Aí, se alguém quer anotar em casa para depois verificar, todos os meses, dia 10, 11, 12, sai o relatório do arroz no mundo. E esse relatório dos Estados Unidos é o que a gente se baseia para fazer uma projeção de mercado futuro ou não. Então, o relatório do dia 11 de fevereiro diz o seguinte, eu vou ler o que diz para as pessoas entenderem. As perspectivas deste mês, que é o mês de fevereiro, é os Estados Unidos que está dizendo isso, a perspectiva desse mês de fevereiro para o arroz 2019-2020 dos Estados Unidos são de importações, exportações mais altas e estoques finais. Quer dizer, estão dizendo que são importações, importações e exportação, os dois mais altos, e o estoque final maior. Bom, por que eles dizem isso? Porque todos os importadores de arroz aumentaram em 2,4 milhões de sacas para um recorde de 32 milhões e meio. Estou lendo o que eles escrevem aqui, que por causa do tradutor. O que isso significa? Significa, esses 32,5 milhões, é que os Estados Unidos sempre importam arroz em torno de 24, 25, 23 milhões, às vezes 22 milhões, de 22 a 25 milhões de sacos por ano. Este ano, no mês de janeiro, ele importou 2 milhões e 400, que é recorde para o mês. E é recorde de importação. De 22 e 23 ele importou 32 milhões. O ano passado ele já tinha chegado a 28, 27, há 2 meses atrás. Em 2019 agora vinha crescendo as importações e chegou em 32 milhões. O que quer dizer isso? Quer dizer que os Estados Unidos está sem estoque. Quando eles falam que tem um estoque maior no mês, é porque é mensal o negócio deles, a avaliação deles. Ele está dizendo que é maior do que o mês passado, mas o estoque é menor. O estoque do ano era para estar em 50, estava em 28 e eles estavam apavorados, não podem deixar baixar de 30. Então eles correram em importar arroz agora em janeiro do mundo para manter os estoques deles em 30 milhões. Porque senão eles ficavam na situação crítica. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos, pelo que eu estou lendo no relatório desse mês. Bom, aí eles falam que importaram um pouco da Ásia, um pouco de tudo que é lugar, mas não digo pela primeira vez, já houve outras vezes insignificante, mas os Estados Unidos foi um dos compradores de arroz do Brasil também. Nós exportamos então para 114 países e um desses é os Estados Unidos. Então, agora no mês de fevereiro, eles estão comentando isso. Inclusive, eles dizem aqui o seguinte, o preço do arroz dos Estados Unidos baixou esse mês lá 20 centavos de dólar. Estava 3,20, baixou para 13. Por quê? Porque os Estados Unidos conseguiu de 28 milhões de estoque passar para 30 milhões, quer dizer, está no nível que ele precisa. Então, o que eu digo para as pessoas anotarem? Anota em casa. Fevereiro, os Estados Unidos têm um estoque de 30 milhões. Em janeiro, era 28. Então, vamos ver em março o que vai acontecer. Por quê? Porque março, já nós vamos ter uma previsão, março ou abril, nós já vamos ter uma previsão de quanto os Estados Unidos vai produzir o ano que vem, porque eles plantam em maio e colhem em agosto. E vai depender dessa produção para nós saber o preço do arroz nosso para o mundo.
E vai depender dessas condições para nós saber se o preço vai estar mais ou menos. Aí a gente pega o dólar, que o dólar nosso é um dólar estabilizado no mínimo em 4,20, segundo a nossa economia hoje. E lá nos Estados Unidos nós vamos ter, por exemplo, hoje o preço do arroz nos Estados Unidos representa $14,33 por causa desse estoque baixo. Não é mais $11, $12, é $14,33 em janeiro. Vamos ver em fevereiro. Quer dizer, janeiro, fevereiro, né? Porque vamos ver em março o que vai acontecer. Por isso que eu digo para as pessoas anotarem isso para nós ir acompanhando. Nós podemos fazer isso todos os meses. E no mundo, fora os Estados Unidos, que os Estados Unidos, pessoal, vai determinar o preço nas Américas. O preço do arroz nosso, o preço do arroz do Paraguai, da Argentina, vai ser determinado pela quantia de oferta e demanda da América com os Estados Unidos. E depois tem a condição do mundo, que o mundo é outra situação. As ofertas na China, na Índia, na Indonésia e na Coreia do Sul. Os países hoje que estão com pouca oferta de arroz é China, Índia, Indonésia, Coreia, Tailândia e Estados Unidos. Quer dizer, os grandes consumidores e produtores de arroz como China, Índia e Indonésia estão também com as suas produções limitadas. É isso que diz o relatório desse mês de fevereiro. Vamos ver o que vai dizer o mês que vem. Isso muda muito porque o mundo todo, todos os meses estão colhendo, né? Cíntia, na China está colhendo. Eu estava olhando aqui agora os valores tá falando em dólar, né, Gilberto? Então vamos ver aqui direitinho o valor, até para o pessoal que está em casa acompanhando. E tem um produtor que ligou agora, Gilberto, lá do Rincão de São Miguel, o seu Luiz, e pede que daqui a pouquinho aí a gente fale para ele o valor do saco de arroz, quanto que está. Obrigada, seu Luiz aí. O valor do saco de arroz, em média, pelo CPEA, Luiz, está de o mais fraco R$ 48,00 e o melhor R$ 52,00. O CPEA largou toda a semana, essa semana e a semana passada, o arroz de 52, isso o CPEA. CPEA é o que pega a média do estado todo. Em torno de 50,50, baixou sexta-feira para 49,80. O arroz está aí em torno de 48 a 52. Depende a produção, depende a distância, depende o frete. Se nós estamos perto de Rio Grande, porque como essa é a média do estado, se estamos perto de Rio Grande, que é uma exportação, sai a 52, 53, se estamos perto de... dependendo da condição de logística de cada um, é R$1 a mais ou R$1 a menos por causa do frete. Mas é em torno disso aí hoje. Só que, com certeza, Luiz, vou te dizer o seguinte, inicia março, até o final de março, agora todo mundo precisa vender para vender, o arroz vai baixar um pouco. Com certeza vai baixar agora no início de março aí, mas a previsão de abril e maio, ela é de estabilidade para mais alta do que está. Pelo menos a gente espera. 4,39, Gilberto, o dólar está aqui. Eu peguei a informação correta de agora. 4,39. 4,39. Então, 4,39. Estava falando em 14 dólares nos Estados Unidos. 14 dólares nos Estados Unidos. Pode botar 14,30 vezes 4 61,46. 61 o preço lá nos Estados Unidos, isso. Justo. Então, mas só que isso nós temos que acompanhar o seguinte, o que nós temos que acompanhar? Dia 13, 14 de março, vamos ver o que vai dizer o relatório deles. Claro. Porque isso muda todos os meses. O relatório deles acompanha a situação mundial. E eu acredito em 13 de março e 13 de abril, vamos ver. Eu até vou antecipar uma coisa. Pela experiência que eu tenho, os Estados Unidos vai ter que largar um relatório em março e em abril que vai produzir, guardam esse número, de 225 a 230 milhões de saco. Guardam esse número, pessoal. 225 a 230 milhões. Os Estados Unidos vai ter que largar um relatório de março ou abril dizendo a sua projeção de safra futura em torno disso para a América ter arroz suficiente para manter os preços estabilizados. Abaixo de 25 milhões de sacos deles lá, se sair o relatório deles, abaixo de 25 milhões, começa a ficar
como é que é, consumo e oferta raia a raia. Vamos ver, vamos esperar para ver. E até a gente vai conversar também com o Marco Aurélio Tavares, né, Gilberto, que a gente combinou de conversar com ele para que ele também dê aí a sua projeção. Ele é também produtor rural, né, e faz parte aí um dos diretores da Federa Arroz, para nos dar também essa outra versão aí sobre o mercado. Porque é simples o fato, nós estamos colhendo arroz agora, Uruguai está colhendo arroz agora, Argentina e Paraguai. Terminam de colher em maio, e depois nós temos colheita só o ano que vem. Os Estados Unidos vai plantar agora em maio e vai colher em agosto, setembro. E depois é o arroz que nós temos para sustentar as Américas. E, Gilberto, tu tens aí, antes a gente falar aí daqueles dados que a gente estava verificando, como é que está a evolução aqui da nossa colheita, o que é que tu tem conversado aí com os nossos produtores? Não, a colheita está se iniciando, né, Cíntia? A colheita está se iniciando, a semana que vem que vai ter uma colheita mais precisa. As pessoas, todo mundo estão iniciando agora, regulando máquina, regulando secador. Começando a colher uns com 23, outros com 22, esperando um pouco, outros com... Então a colheita, eu acredito que a partir de segunda-feira ela começa mais firme, bastante gente colher. Tá certo, então. São 12 horas e 33 minutos, você está ouvindo Cidade Rural aqui na sua Tchê Alegrete. Vamos ao nosso comercial. Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou em economizar na sua fatura parando de gastar dinheiro com um alto custo de energia elétrica? Sim, é possível. Entre em contato para realizar o seu orçamento grátis através do nosso site www.escogd.com.br ou visite o nosso escritório. Investindo em energia solar, você alcança seus objetivos e garante um futuro mais sustentável. Confira nossas redes sociais e acompanhe nossos projetos em Alegrete e no Rio Grande do Sul. Escogd, transformando a maneira de se pensar em energia. Avenida Tiaraju, edifício Pampatec, 1406, sala P14. Ciente de que o plantio é uma das etapas mais importantes de todo o ciclo produtivo, a solução que a John Deere oferece atende todas as necessidades de quem precisa realizá-lo com agilidade, precisão e economia, garantindo o sucesso da produção ao longo de todo o ciclo. Em uma janela de plantio curta, o trabalho de uma plantadeira é o diferencial na produtividade. Fale com a Alvorada Sistemas Agrícolas e encontre a sua plantadeira ideal. Planejar é o caminho para realizar. Simples e econômico. Conheça os benefícios e faça um consórcio John Deere. Com o crédito contemplado, o consorciado pode realizar a compra do seu produto John Deere de sua preferência, contando com a garantia de entrega e com o suporte que só o consórcio direto de fábrica oferece. Tire suas dúvidas e planeje seu futuro com a Alvorada Sistemas Agrícolas. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. Doze horas e 37 minutos. Para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural aqui pela sua Tchê Alegrete. Temperatura em 21 graus na Praça Osvaldo Aranha.
Gilberto, tem 2 assuntos importantes que a gente tem que dar uma comentada, não é mesmo? Até porque permeio aí o nosso meio agro. Ontem à tarde, a ministra da Agricultura comentou sobre a abertura do mercado do boi para os Estados Unidos. Como é que o pessoal está reagindo a isso, que conversa bastante, interage com os nossos produtores? Cíntia, E relacionado a isso também já te faço a pergunta com a questão da vacinação da aftosa, né? Eu vejo assim, essa abertura dos Estados Unidos para a carne in natura, porque a carne industrializada já ia para os Estados Unidos, já era importador, já compram de nós. Os Estados Unidos é um grande exportador de carne. E o Brasil desbancou os Estados Unidos em 2004, 2005, foi por aí, eu não lembro direito, aí quando o Brasil desbancou nas exportações dos Estados Unidos em carne. Até 2005, por aí, nós desbancamos, somos o maior exportador de carne para o mundo. Mas os Estados Unidos também era até então era o maior exportador. Mas os Estados Unidos, assim como o arroz, que ele tem compromisso, eu sempre digo, aonde tem uma ilha, quem tem acordo comercial são os americanos, os acordos comerciais, os sanitários, esses negócios para os Estados Unidos. E tem que ter esses acordos e tem que ter essa questão sanitária, porque a gente vê como é importante agora com esse vírus, o coronavírus, como é importante você fechar as fronteiras para não disseminar uma doença. Então é por isso que existe. E os Estados Unidos têm acordo, então eles exportam para todo mundo. E eles têm que importar também. Então, os Estados Unidos têm que importar também. E a carne não é diferente. Embora eles são um grande produtor, grande exportador, eles têm a necessidade de importar sempre um pouco. Então, eu vejo essa importação deles como mais uma situação, como é que a gente diz assim, de status positivo para nós, do que própria quantidade de carne que vai ir para lá. A carne in natura, mas é um status bom, é bom ele estar comprando os Estados Unidos, porque se os Estados Unidos, com todas as exigências, estão comprando carne de nós, é sinal que nós estamos fazendo o dever de casa como sanidade de produzir com sustentabilidade, produzir com tudo. Então isso é um status bom. Eu lembro que nós, desde as cotas Hilton, muito tempo atrás, para a Europa, e tudo dependia do mercado dos Estados Unidos, deixar a gente vender ou não. E assim sempre foi o mundo. Só que o mundo hoje precisa de carne para tudo que é lugar. E como nós comentamos aqui no programa esses dias com o Homero, a Ásia, ela precisa parar de comer qualquer bicho lá, qualquer animal, por causa da saúde humana pública, que hoje o mundo é muito rápido. Tem muita gente circulando no mundo. E não dá para ter problemas sanitários como está tendo agora com o coronavírus. Então, existe todo esse contexto que a própria Organização Mundial da Saúde permite. Bom, aí nós vamos entender. Então, para nós, como status, ter essa liberação dos Estados Unidos, ótimo. Como mandar carne para eles, nós temos muitos outros mercados para atender com carne. Com certeza para a Europa vai comprar, mas é bom porque nós assim estamos vendendo para todo mundo. Bom, agora quanto à aftosa, Cíntia, eu fico pensando, por que muita gente é a favor e muita gente é contra? Pela minha, aí eu vou te dizer a minha experiência própria, que eu entendo isso, eu fico na dúvida se eu sou a favor ou contra liberar a aftosa. Eu fico pensando o prejuízo que se nós liberar a aftosa para todo mundo, é ótimo, é beleza, é um custo a menos, é uma coisa a menos, mas toda vez nos meus... Quais são as perdas e os ganhos disso? Com todas as vezes, eu tenho 40 anos de experiência, porque até os 20 eu não cuidava muito, eu tenho 60, mas essa minha idade diz o seguinte, que toda vez que houve uma liberação de não vacinar mais, houve surtos. E isso preocupa, porque nós estamos vendendo para todo mundo, nós estamos sem aftosa há um monte de anos com vacinação, isso é um status que a gente tem, vendemos para todo mundo, não tem maiores restrições.
não tem maiores eleições. Claro que agregaria um pouco mais, mas nós estamos numa boa vendendo para todo mundo, com histórico, sem afetosa, um grande período por vacinação. Agora, é um risco muito grande a gente tirar essa vacinação e voltar a um surto. Aí quebra o setor gaúcho. É assim que eu entendo isso. Quem está falando aqui é Gilberto Pilek, sou responsável por isso. Isso é o meu entendimento. Então, é uma preocupação. Eu sei que tem acordos que para o Brasil, para o Estado, para todo mundo, tem muita gente a favor, eu sei disso, agrega valor, mas me dá essa preocupação na mente, que é um problema. Nós, num segundo momento, nós temos um surto de aftosa e tem que eliminar gado e prejuízo para todos. Claro, isso é uma coisa que hoje eu estava ouvindo bastante informações, né, da Febraces e também da Farsus, posicionamentos, e também estava vendo as questões contra e a favor, né, Gilberto? Cíntia, vamos, já que nós estamos na pecuária, eu posso entrar um pouco aqui nos números. Assim, ó, Cíntia, a pecuária do município, vamos entrar no município de Alegrete. Vamos vir aqui para casa, não vamos falar muito do macro, vamos falar do micro aqui. O nosso município de Alegrete. Eu estava olhando no relatório do agro de desenvolvimento, e aí estava olhando nesse relatório aí, e eu estava olhando no relatório e a situação é o seguinte, no relatório agropecuário. A bovinocultura de 93 a 94, de 93 a 94, a bovinicultura ela cresceu em Alegrete 2,5%, 2,60%, se eu não me engano, ao ano, de 93 a 2004. 12 anos, pessoal. O boi no pasto cresceu 2,6% ao ano. Por que houve um dos históricos de por diversas razões, mas uma das razões é que em 93 houve o Plano Real e a estabilização da moeda. E com a estabilização da moeda, aquele histórico que a gente tinha de ganhar dinheiro investindo no Open e Over na época, que era no financeiro, nos bancos, na poupança de deixar que rendia mais do que render boi no pasto, com a estabilização da moeda houve uma melhor ganho, então, e um maior investimento de 2000, cresceu 2,6% ao ano, só o boi, no município de Alegrete. Eu estou dizendo isso, Cíntia, para fazer um gancho para chegar ao seguinte. Lá de 2000, eu vou pegar de 2004 até 2011, o PIB do Alegrete cresceu 5,49%. O gado, numa década antes, cresceu 2,5% ao ano. Quantidade de bicho no pasto. O PIB de 2004 a 2011 cresceu 5,5% ao ano. A China cresce 6, 7, 8 e é bom. PIB do gado. Agora, o impressionante é que o PIB de 2011 a 2017 de Alegrete cresceu 11,98%, 12% ao ano. Vamos já falar sobre esse assunto interessante, Gilberto. Antes, vamos conversar com o seu Homero Tarragó, que quer contribuir aqui com o assunto que nós estamos falando. Boa tarde, seu Homero. Boa tarde, Homero. Alô? Boa tarde, Homero. Pode falar. Boa tarde, Gilberto. Boa tarde, Cíntia. Obrigada. Estava ouvindo vocês, estou chegando aqui, e me atrevi a interrompê-los para falar sobre esse assunto da vacina. Nos últimos momentos, nos últimos dias, tem sido o assunto de todos os pecuaristas. Ontem, no grupo nosso da agenda, ontem de noite teve uma troca de mensagem muito interessante. Alguns, como tu disseste,
vendo isso como um grande perigo, e outros com outra opinião. E eu me manifestei também dizendo o seguinte: vocês sabem que eu tenho duas bem divididas, duas etapas da minha vida, que foi a de leilão de gado, nesses 30 e tantos anos, e antes, 20 e pouco, desde que eu me formei, eu vim para Alegrete na primeira etapa da vacinação anti-aftosa. E trabalhei durante mais de 20 anos na inspetoria veterinária, e de maneira especial eu era o responsável pelo serviço de combate à aftosa. Bom, em razão disso, participei de vários cursos, dezenas de cursos do Brasil, no exterior, no Centro Pan-Americano de Aftosa, no CEPANSO, e eu tive, na prática, eu tenho um recorde que eu não me orgulho, eu não gostaria de ter. E a maioria dos nossos ouvintes hoje, dos criadores de hoje, talvez não tenha visto um animal com aftosa, pois eu, em 60 dias, fui localmente em 163 focos de aftosa no município de Alegrete, com coleta de material em cada um deles. Então foi protocolado 160 e poucos focos em 60 dias. Então trabalhei bastante em aftosa, me informei muito, tive muita instrução, e vou te dizer, não me animo a dar essa opinião se sou contra ou se sou a favor. É um assunto muito, muito complexo. Eu acho assim, a gente pode ter um palpite, é uma opinião, todo mundo tem, mas eu acho que é um assunto eminentemente técnico. Viu, Berego? Eu concordo com o senhor, por isso que eu disse aqui que eu não sabia se eu era a favor ou era contra. Pois é, eu ouvi tu dizer isso, e exatamente a opinião de uma pessoa sensata. Bom, mas eu ontem já anunciei para a turma, nós temos aqui, Gilberto, uma pessoa que é meu amigo de infância, morávamos numa casa em frente lá em Uruguaiana, nos criamos juntos, e ele e depois o doutor João, eu digo, é a pessoa que mais entende de aftosa que eu conheci. Se chama doutor José Fernando Pereira Dora, o Turco Dora, que carinhosamente nós chamamos. Esse cara trabalhou, meu contemporâneo na inspetoria, ele era o chefe do serviço de aftosa, ele foi depois para o CEPANSO, o Centro Pan-Americano de Zoonoses, ele implantou a campanha da aftosa, ele organizou a campanha da aftosa na Colômbia e na Venezuela. O doutor João depois diz assim, que acha que é o cara que mais sabe da aftosa no Brasil, então, um dos maiores da América. Esse cara está aposentado, está aqui em Uruguaiana, é nosso amigo, eu já tentei entrar em contato com ele, e já anunciei que vou colocá-lo, não sei se é ao vivo, mas vamos fazer um contato com ele, no programa de vocês. Já disse, e ontem botei na coisa, ouço o programa da Cíntia aí ao meio-dia, de sábado, e acho que a semana que vem não vai ser possível. Mas na outra, com certeza, parece que ele está de férias, mas seria dia 7 de março. E aí vou anunciar, no remate, vamos anunciá-lo. Ele é uma pessoa maravilhosa e é um técnico. Então seria muito bom ouvi-lo, vocês não acham? Seu Homero, muito obrigada, né, pelas suas palavras, isso é importante para a gente, qualifica cada vez mais este programa, que a gente tem todo um cuidado para trazer as informações, a gente estuda, a gente busca informações. Muito obrigado, com certeza, é só o senhor me dizer que a gente ajusta a pauta das próximas semanas, não é mesmo, Gilberto? Ajustamos. E aí será um prazer recebê-los aqui, além disso, a nossa comunidade alegretense, do campo e da cidade. E quero dar uma boa divulgação para que é um assunto que interessa a todo pecuarista. Todo mundo está ansioso por isso, né? E ouvir se nós temos aqui, né? Ele é meu amigo pessoal e amigo do Dr. João também, ele não vai se negar absolutamente, é uma pessoa maravilhosa, como cidadão e como técnico, na opinião de muitos, é uma das maiores autoridades do Brasil, com certeza. Então, se nós temos essa pessoa aqui, não precisamos mais dar palpite. Eu acho que o que ele disser é definitivo, né? É verdade. Ou quase. É verdade, e até porque nós temos que ter um baita cuidado, porque eu fico imaginando aqui, eu estava aqui falando do PIB, eu trouxe mais coisas do PIB aqui para nós mostrar que Alegrete cresceu 12%, 11,98% ao ano.
Esse assunto é tão complexo. De 2011. Que a gente tinha parado de vacinar. E surgiu aquele foco. E todo mundo se apavorou e temos que vacinar de novo. Tu sabe o que era a opinião dele naquela época? Nós perdemos 30 anos de trabalho. Não precisava ter voltado com a vacina, porque o foco foi isolado, combatido, foi tudo feito, e você gastou uma fortuna ali e você fez tudo. Bom, ele vai explicar melhor. Eu quero convidar também, vou ver se leva o doutor João nessa mesma reunião. O doutor João vai aí, isso. Nós botamos ele na linha e vamos... Aí nós fizemos uma rodada só para isso mesmo. Eu acho que temos que fazer um programa só com isso. É verdade. Porque é um assunto mais alto interesse. Tá bom. É verdade. E até mais alto, que me preocupa muito, porque não é só a bovinicultura, o boi, a carne, o leite também. E o leite tem investido muito nos últimos anos. Eles têm se profissionalizado e afeta também, afeta diretamente os investimentos dos leites. Tá bem, seu Homero? Muito obrigado e esperamos então essa pauta. Bom final do programa com vocês. Obrigado, um abraço. Obrigada. Mas aí, Cíntia, conversamos com o seu Homero Tarragó, quem ligou o rádio agora. Gilberto, vamos falar aí dessa questão do PIB, e já agradecer antes aí os locais que nós pedimos informações, né, Gilberto? Isso. Lá a Adriana Vargas, da Fundação Marona, o Guilherme lá da Emater, e também tu pesquisou com algumas outras pessoas. Com as outras pessoas, o Daniel Dinh, da Secretaria da Agricultura, através do Daniel Dinh, de todos eles, e eu estou indo atrás dos números, pessoal, porque eu vi o seguinte... Cíntia, de 2011 a 2017, não está 2018 e 2019, quer dizer, os últimos 2 anos não estão nesse levantamento, cresceu 12% ao ano. A China cresce 8, 9, 10, já cresceu 10, já cresceu 11, um ano, coisa, mas uma sequência de 7 anos, crescer 12% ao ano, o Alegrete, se o Alegrete fosse um país, ele era o maior país do mundo hoje em divulgação por esse crescimento desse PIB. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque o que é o PIB? O PIB é tudo que se produz numa determinada região. Então, na região do mapa do Alegrete, nós estamos produzindo 12%. No Brasil, quanto é que é o PIB? O PIB do Brasil... 40% ouvi hoje essa informação pela Febracis. Do PIB... Do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, 4%. 40% ele falou. Não, 4% deve ser. Ele falou 40%. Bueno. Bom, porque o PIB do Brasil é 1%. É 1%. O PIB do Brasil. O PIB do agro, da agricultura e pecuária do Brasil está crescendo em torno de 10%, 11%, 12%. Que é o que nós estamos crescendo aqui, 12%, mais ou menos é o que o Brasil está crescendo, é o que nós crescemos em Alegrete. Mas o do agro. O PIB da indústria e do comércio do Brasil foi 0%. Esse ano que passou. O PIB do serviço, do serviço e comércio, 0,3% cresceu. O PIB da indústria que cresceu 0%. Então, mas o do agro, em termos de Brasil, cresceu 12%. Mas o nosso aqui em Alegrete, de 2011 para cá. E aí eu estou indignado, quem é que fez esse crescimento de Alegrete? Outra coisa, pelo PIB, tem uma informação aí que lá em 2010, nós tínhamos 77 mil habitantes. Em 2017 apareceu 72 mil habitantes. Eu não entendi por que diminuiu 6 mil habitantes. É 77, 78. 72 está no PIB de 2017. Que era 77, 78. Eu também sabia disso. Mas agora, em 2017, está como 72. Aí, o que fez isso? A renda per capita, que era 10, 11, 12, a nossa renda per capita, passou para 28. A renda per capita. Tá, esses números. E esses números, eles vêm em crescimento desde 2011, não é um número esporádico. Por exemplo, eu vi lá, num ano, eu não lembro agora qual é o ano, mas eu acho que foi em 2007 para 2008, cresceu 28% o PIB, está errado. É difícil num ano ter um crescimento bárbaro assim.
Está errado. Eu acho que teve uma coisa. Mas isso foi, se eu não me engano, em 2008. De 2007 para 2008, se olhar, o PIB de Alegrete cresceu 28%. Esse não pode estar certo. Eu vou na média que até 2011 cresceu 5%, 5,5%, que de 2011 a 2012 cresceu 12%, e aí eu fui ver onde é que está. O que cresceu de 2011 e 2012? Bom, o PIB não é nada mais do que o seguinte: a indústria, o comércio e serviço e a agropecuária, agricultura e pecuária. Esse é o PIB. Nada mais é, trocando em miúdos isso. Bom, a indústria em Alegrete, ela é relacionada ao agro. O Bastiani é uma indústria, depende do agro. Cooperativa, indústria, engenho, frigorífico, depende do agro. Então, está muito ligado ao agro. Dá para dizer que são agroindústria. Bom, o comércio e serviço. Serviços está o quê? Aí eu me dou conta do seguinte: quanto cresceu as universidades de